Olá pessoal, boa tarde a todos. O meu nome é Claudete, eu sou a guia que vai estar com vocês hoje para esse passeio aqui no centro de Florianópolis. Esse aqui é o Chuchu, o meu auxiliar, que vai estar conosco, tá? E em nome da Excelente Turismo eu desejo a todos uma boa estadia e espero que estejam aproveitando o que tem melhor na ilha de Santa Catarina, a Ilha da Magia. Vocês sabem por que Ilha da Magia? Porque foi aqui, em 1526, quando Joaquim Caboto chegou, se deparou com os povos originários, os carijós, e também com elas, as bruxas. Sim, as bruxas, elas eram a maioria, a ilha era delas. Inclusive, nós temos um mapa aqui que representa o formato de uma bruxa. Se vocês analisarem bem, o nariz, a boca, é uma bruxa, não é? Imagine. E elas não foram embora. E elas permanecem até hoje aqui presentes. Mas não são mais aquelas bruxas que ficavam em casa mexendo seus caldeirões. Não, elas evoluíram. Hoje elas são empresárias, têm seus trabalhos. Também são CLTs, tá? E eu vou ensinar no final do nosso passeio como reconhecer uma bruxa. Mas isso é no final. Porque antes nós vamos conhecer um prédio, um edifício que ainda não é tombado como patrimônio histórico, mas deveria, porque ele fez e faz história em Santa Catarina. Também vamos poder conhecer o que era a inovação tecnológica de 1975. Sim, foi aqui, ali dentro daquele prédio, e ela está ali, nós vamos poder ver. Também vamos poder conhecer um pouco do folclore açoriano, da cultura açoriana, do povo aqui de Florianópolis. E vamos degustar uma das bebidas mais populares de Florianópolis. Não é cerveja nem o chopp. Aguarde que você vai ver. Então, eu estou vendo aqui que o nosso grupo aqui é formado pela maioria todos são gaúchos, né? Sim, tchê! O Chuchu é uma graça, né, gente? E eu tenho um carinho muito especial por vocês, né? Como dizia uma amiga minha, mas guria de tirar o chapéu. Mas antes de nós entrarmos, eu quero localizar vocês. Nós estamos aqui na rua Felipe Schmidt, que após a construção da Ponte Hercílio Luz, você já foi na Ponte Hercílio Luz? Eu trago uma ilustração do que era a Ponte Hercílio Luz, que é hoje, é um dos principais cartões postais de Florianópolis. Então, quando ela foi construída, essa rua se tornou a principal entrada para a ilha de Florianópolis. E aqui que se localizava o comércio, os moinhos de arroz, os moinhos de farinha, os mantimentos, todo mundo vinha aqui nessa rua para comprar. Hoje o comércio continua, mas um pouquinho mais diversificado, né? Mais lojas de grife, né? Mas o comércio continua aqui. E hoje, desde 1975, essa avenida ela é exclusiva de pedestres, tá? E é uma referência em Florianópolis, é o calçadão da Felipe Schmidt. Então agora eu vou convidar vocês para nós conhecermos um pouco da história do Centro Comercial ARS, que foi o primeiro centro comercial de Santa Catarina. ARS por quê? Siglas, sim. Desde aquela época a gente queria já pegar o povo americano, né? Eles inventaram a sigla. Então, por que vamos colocar um nome que é Aderbal Ramos da Silva? Vamos colocar a sigla, vamos se americanizar. E assim, eu dou o braço a torcer, ficou bem melhor, né? ARS, Centro Comercial Aderbal Ramos da Silva. E eu vou contar para vocês que foi no dia 20 de novembro de 1975 que foi inaugurado o primeiro centro comercial de Florianópolis. Sim, aqui nesse calçadão tinha uma população com mais de 10 mil pessoas que se acotovelavam para ver essa inovação. E eu trouxe aqui
uma imagem da época. Foi o evento do ano. Eram bandas, fogos de artifícios, palanque com as principais autoridades políticas da época. Inclusive o homenageado, o Aderbal Ramos, estava ali presente. E quando tem um evento assim, principalmente esse, o que eles fazem? Eles chamam um cantor da época. E quem que estava na mídia? Não era um cantor, era uma cantora da Jovem Guarda, a Fada Loura, a Rosemary. E ela abrilhantou esse espetáculo com a sua bela e maravilhosa voz. Rosemary. Agora, vamos adentrar ao centro comercial para conhecer um pouco e, inclusive, a inovação tecnológica que nos espera lá? Vamos? Eis aqui o nosso homenageado, o senhor Aderbal Ramos da Silva, o nosso menino de ouro. Por que menino de ouro? Porque todo mundo considerava ele, apesar da importância que ele teve para nós, ele era uma pessoa muito simples. E ele nasceu, quando ele nasceu, ele já nasceu numa família de políticos. Porque o seu avô paterno era governador e ele nasceu no Palácio do Governo. Devido a uma enchente que estava dando lá em Blumenau, o pai, que seria o avô de Aderbal, mandou que a sua mãe viesse morar com eles para passar essa temporada de chuvas. E foi onde Aderbal nasceu. No dia 18 de 1 de 1911 nasceu Aderbal Ramos da Silva. Agora dá um close lá. Não, mas ele já não entrou na política assim, né? Primeiramente, ele se formou em advocacia. Aí sim, após 1935, ele começou a iniciar sua vida política. Inclusive, ele foi um deputado constituinte. Então, vocês podem observar que ele também foi um grande empresário que promoveu um pouco mais de Florianópolis, né? Deixou os seus rastros no comércio de Florianópolis. E por ser muito conhecido, todo mundo queria homenagear ele. E aqui em Florianópolis nós temos dois times, né? O Figueirense Futebol Clube e o Avaí Futebol Clube. E o estádio do Avaí, sim, um está na Série B e outro na Série C. O nosso Avaí está na Série B. Leva o nome dele, Estádio Aderbal Ramos da Silva. Popular ressacada, né? Então, essa é um pouco da história desse nosso homenageado, que nunca foi conhecido como o senhor Aderbal, mas sim o doutor Deba. Popular, né? Gente, agora eu quero que vocês se preparem. Se preparem porque nós vamos conhecer o que era inovação tecnológica em 1975. Vamos lá conhecer. Estão preparados, né? Eis aqui a primeira escada rolante do estado de Santa Catarina. Foi através dela que Florianópolis se tornou uma das capitais mais modernas de 1975. Sim, e o povo não vinha para cá para fazer turismo, conhecer praias, era para andar de escada rolante. Eles faziam filas com mais de centenas de pessoas para subir na escada rolante. Aí chegavam na sua cidade já, eu andei de escada rolante. Modéstia à parte, eu quando cheguei aqui em 82, meu primeiro passeio foi na escada rolante. Então eu convido vocês a se teletransportar para 1975 e vamos subir a primeira escada rolante de Florianópolis. Venha, Chuchu, vamos subir.
E aí, pessoal, gostaram? Sentiram aquela sensação? Sim. Realmente, ela é muito pequena, né? É só 6 metros, são 10 segundos. Mas pasmem, eu não sei se algum de vocês já esteve em Hong Kong. Em Hong Kong nós temos a maior escada rolante do mundo, com 800 metros. E ela cruza 13 ruas. Tá? Então, eu queria falar com vocês sobre algo. Que foi assim, ó. Vocês perceberam? Que só sobe? E agora? Descer como? Agora veio o pulo do gato. O marketing pensou em tudo. Então vamos fazer algo que o pessoal suba. Aí vamos fazer umas alamedas com várias lojas, comércio. Aí o pessoal contribui comprando as coisas e assim evolui o comércio. E foi nesse pensamento que se transformou nessas alamedas de serviços. E nós vamos fazer como nossos pessoal lá de 1975, vamos comprar umas coisinhas, que nem diz o Manézinho. Vamos comprar umas coisinhas, vamos? Vamos comprar umas coisinhas, né? Umas lembrancinhas para o nosso pessoal que lá na nossa cidade ficou. Também temos banheiros, se vocês quiserem utilizar o banheiro, comprar uma coisinha. E lá embaixo, porque são 100 metros, tá, gente? Para nós chegarmos lá embaixo, são 100 metros. Então vocês são obrigados a descer porque não tem outra forma de descer. Então a gente vai se encontrar lá, daqui a 30 minutos, no chafariz. Vocês vão prestar atenção, tem um chafariz lá, mas eu vou estar de olho em vocês, tá? Vamos lá fazer umas comprinhas, comprar umas coisinhas que nem do Manézinho. Lembrancinha, tio. Daí, Chuchu, traz o pessoal pra cá, Chuchu, vem. Então, pessoal, aqui, esse chafariz está aqui desde 1975, quando ele foi construído, tá? E esse aqui era o ponte do domingo, o pessoal vinha pra cá trazer seus filhos, se encontrar com as namoradas. Então, era nesse chafariz que eles marcavam um encontro. E eles também vinham apreciar as carpas. Essas carpas, não sei se vocês sabem, mas as carpas vivem de 15 a 70 anos. Provavelmente deve ter carpa ali que está aqui desde o início, né? Porque esse prédio já tem mais de meio século. Eu queria que vocês se atentassem para aquele mosaico lá, que representa uma das culturas açorianas mais populares aqui de Florianópolis, que é o boi de mamão. Não, o boi não é de comer não, mamão. O boi de mamão é uma manifestação popular, é uma encenação teatral, onde é formado principalmente por crianças, né? Eles dançam com um boi, dançam com um macaco, cachorro. E essa encenação, ela traz a morte do boi. Então acaba a alegria deles. E para ressuscitar esse boi, que eles acreditam que venha a ser ressuscitado, eles chamam o veterinário, que é o médico do boi, né? Mas não deu certo. Então o que eles fazem? Eles pedem ajuda a uma curandeira, uma benzedeira, que é muito forte aqui. As benzedeiras aqui na ilha estão até hoje atuando, né? Uma benzedura, né? E lá chamaram a benzedeira. E não é que ela ressuscitou o boi? E aí sim, começa a festança, com muita dança, muita cantoria, a bicharada toda chega, cachorro, boizinhos, a bernúcia, que é uma serpente gigante, que ela vai engolindo as crianças, mas não se preocupem, tá? Porque as crianças, elas sabem que vão ser engolidas pela bernúcia, porque depois a bernúcia vai ter o seu filhotinho. E essas crianças que ela engoliu saem representando um bebê bernúcia, que é uma serpentinha pequenininha. E esse folclore, ele foi tombado como patrimônio aqui em Florianópolis. Desde 2016, o dia 22 de agosto, é considerado o dia do folclore do boi de mamão. Eu trouxe aqui para vocês terem uma noção do que eu falei sobre o boi de mamão, dessa manifestação.
que é uma dança mais ou menos assim, e quase todos os bairros eles têm essa manifestação. Cada bairro tem a sua representação, tá? Aí se vocês tiverem uma curiosidade maior, pode bater no YouTube, o vídeo do boi de mamão, tá? É bem interessante, bem popular, uma brincadeira bem gostosa. E agora, para finalizar nosso passeio, eu convido vocês para degustarmos daquela bebida, lembra que eu falei lá no início? Vamos lá? Ah, tá preparado? Não, não é chope, já falei pra ti, Chuchu. Mas eu queria. Vamos lá. Eis aqui o caldo de cana do seu Valdemar. Ah, essa é a nossa bebida tradicional aqui de Florianópolis. O seu Valdemar está aqui quase desde a inauguração, então ele está completando quase meio século com esse comércio. Então, é um dos melhores caldos de cana de Florianópolis e um dos mais antigos, tá? E agora nós vamos degustar. Vocês podem adicionar frutas, depois vocês me dão o resultado. Vamos lá, tomar um caldo de cana, cada um com uma fruta de sua preferência, tá? E agora Saúde a todos. E aqui nós finalizaremos o nosso passeio degustando esse excelente caldo de cana na companhia agradável de vocês. Espero que vocês nos sigam nas redes sociais. Procure lá, Excelente Turismo, Cacau e Chuchu. Nos sigam também no Instagram, nós sempre postamos algo novo lá. Então, em nome da Excelente Turismo... Mas, Cacau, tu esqueceu. Eu? Sim, tu tinha falado pra eles que antes de acabar o guiamento você ia ensinar como você reconhecer uma bruxa. Ah, sim, mas isso é para depois do nosso caldo de cana, então... Vamos finalizar. Venham pra gente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. E eu sei que de hoje em diante, quando vocês chegarem no shopping, no centro comercial, em qualquer local e verem uma escada rolante, vocês vão lembrar de Florianópolis. E como o Chuchu me lembrou, né? Que nós temos que ensinar vocês a reconhecerem uma bruxa. E a bruxa, vocês podem prestar atenção, por volta de 18 horas, quando acaba o expediente, de mais um dia de labuta, elas tiram de suas bolsas de grife ou de suas mochilas uma pequena vassourinha e com um simples passe de mágica elas sobrevoam os céus, deixando simplesmente uma gargalhada no ar. E essa gargalhada o Chuchu vai demonstrar. Como é, Chuchu? Não é assim, Chuchu. Não? Então, como que é? Eu vou te ensinar. Tira-se uma vassourinha. Eu vou embora. Não.